Boa noite, amados e queridos irmãos. Que a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um. Quanto tempo, né, irmãos? Irmãos que quase não me reconhecia mais, depois de 38 dias de ausência aqui na igreja, de férias, umas férias abençoadas, e eu louvo a Deus por essa igreja, pela paciência, pela compreensão dos irmãos. Nós estávamos precisando desses dias de desconexão, de férias, de descanso. Só perdi um pouco da noite, né? Porque a irmã Helenita disse que eu estou com uma barriguinha. Eu achei que não, viu, irmã? A irmã Helenita disse que eu vim mais gordinho. Eu falei assim, não, eu posso vir mais queimado, mas gordinho não pode falar isso, viu, irmã? Mas nós estamos aqui, gordinho ou não, nós estamos aqui renovados e nós louvamos a Deus pela vida dos irmãos. Quero também agradecer pelas orações e que os irmãos fizeram em nosso favor, e a nossa oração, meus irmãos, é que o Espírito Santo de Deus possa nos conduzir, nós e a toda a igreja, ao longo desse ano 2024, a você que nos visita, obrigado, minha irmã, a você que nos visita, o nosso abraço afetivo, que Deus continue abençoando você, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui neste lugar. Meus irmãos, nós temos uma série de mensagens hoje nova, mas antes de nós entrarmos no texto sagrado, eu queria dar alguns avisos para os irmãos, e eu gostaria que você prestasse atenção. Em primeiro lugar, os irmãos sabem que desde o mês de janeiro nós estamos temporariamente suspensos os cultos de sexta-feira, né, mês de janeiro e mês de fevereiro, e nós queremos convocar toda a igreja a domingo de manhã, um próximo domingo de manhã, no dia 25 de fevereiro, domingo de hoje a 8, pela manhã, logo depois da escola bíblica. Nós vamos ter a nossa escola bíblica, mas nós vamos deixar um tempozinho para a gente fazer uma assembleia, para nós conversarmos, dialogarmos acerca da permanência ou não dos cultos de sexta-feira. Tem muitos irmãos que estão me perguntando, pastor, por que vai tirar o culto de sexta-feira? É para ficar em casa? Não. Nós entendemos que se nós queremos ser uma igreja missionária, se nós queremos ser uma igreja que quer crescer, que quer multiplicar, nós precisamos desenvolver o ministério de discipulado, o ministério de evangelização, e nós sabemos que hoje, se tem uma coisa que está cara no mercado, se chama tempo. Quando a gente vai conversar com as pessoas, quando a gente vai desafiar as pessoas, olha, vamos conversar um projeto de discipulado, vamos começar um projeto de evangelização, vamos nos juntar para orarmos mais por missões, pelo nosso bairro, pelo nosso condomínio. As pessoas dizem, estou na correria, estou sem tempo. Então, se nós queremos crescer, se nós queremos trabalhar dos portões da nossa igreja para fora, nós precisamos enxugar a nossa agenda semanal. Então essa é uma das razões, meus irmãos, não é para nós ficarmos em casa, mas é para a igreja sair, porque afinal de contas, é isso que significa o nome igreja, é chamado para fora. E se nós não temos tempos para sair para fora e só ficar para dentro, como é que nós vamos crescer, como é que nós vamos multiplicar? Então essa é uma das razões, mas domingo de manhã nós vamos colocar em votação, e eu convoco todos os irmãos, domingo de manhã, na nossa EBD, a estar presente. Em segundo lugar, queria pedir ao nosso irmão Danilo que colocasse aí a imagem. Nós vamos ter, no dia 1º, 2 e 3 de março, na Igreja Batista do Jiquezinho, o 2º Congresso Multiplique. Nós tivemos o ano passado, que foi feito aqui. Quem se lembra? Quem estava aqui presente? Foi uma bênção ou não? Foi uma bênção. E nós queremos, assim como todas as igrejas batistas estão sendo desafiadas, a ser uma igreja multiplicadora. Então, para que a gente entenda a filosofia, o modo de se trabalhar uma igreja multiplicadora, eu quero desafiar toda a igreja a estar presente. A liderança é obrigatória. Você que é líder, você está intimado. Você que é membro dessa igreja, mas não é líder, você não exerce nenhuma função de liderança, mas quer participar, você está convocado também. O valor do investimento é R$40, mas a partir de 10 pessoas cai para R$30. Então, 1, 2 e 3 de março, o nosso Multiplique. E no dia 9 de março, o sábado depois do Multiplique, nós teremos o nosso pós-Multiplique, só com as igrejas batistas aqui do bairro do Jiquezinho. Vai ser aonde, pastor?
vai ser na Igreja Batista Betel, do pastor Cleiton. Todas as igrejas batistas do Jiquezinho, nós vamos nos reunir lá no sábado à noite, só sábado, para a gente, mais uma vez, dialogar acerca da filosofia de trabalho, da visão de uma igreja multiplicadora. Amém, meus irmãos? Dadas essas informações, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia Sagrada no livro de Atos dos Apóstolos. Nós vamos começar uma nova série de mensagens baseada no livro de Atos dos Apóstolos, não no livro todo, porque senão vai ficar muito grande a nossa série de mensagens, mas nós vamos caminhar até o capítulo 6 de Atos dos Apóstolos. São 8 mensagens baseados nos 6 primeiros capítulos de Atos dos Apóstolos. Então eu quero desafiar você no seu devocional, além da sua leitura diária, comece a ler o livro de Atos dos Apóstolos. Já há algum tempo nós estamos desafiando alguns membros, alguns líderes a meditar, a refletir em Atos dos Apóstolos. Porque se nós queremos ser uma igreja centrada na vontade de Deus, que essa é o título da série da série de mensagens, uma igreja centrada na vontade de Deus, nós precisamos ouvir o que diz a palavra de Deus. Amém? Atos capítulo 1, versos 1 a 11. Estou lendo na versão NVI, Atos capítulo 1, versos de 1 a 11. Vamos lá? Em meu livro anterior, abre parêntese aí, ele está se referindo ao Evangelho de Lucas, ok? Ele está se referindo ao Evangelho, porque quem é o autor de Atos? Lucas. Então ele está falando em meu livro anterior, ou seja, no Evangelho de Lucas, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Verso 3: depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. A certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias, vocês serão batizados com o Espírito Santo. Verso 6. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isto, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles, e eles ficaram com os olhos fixos nos céus enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi levado aos céus, voltará da mesma forma como viram subir. Amém, meus irmãos? Podeis se assentar, em nome de Jesus. O título da nossa série, que nós vamos caminhar a partir de hoje, é Uma Igreja Centrada na Vontade de Deus. Uma igreja centrada na vontade de Deus. Uma igreja no centro da vontade de Deus. E como eu disse, se nós queremos ser uma igreja, se nós queremos ser homens e mulheres, discípulos de Cristo, centrados na vontade de Deus, nós precisamos ouvir não da cultura, não do que a gente vê nos nossos dias, mas perceber nas Escrituras, na palavra revelada, inspirada pelo Espírito Santo de Deus, o que é ou não ser uma igreja, qual é a identidade da igreja. E o título dessa mensagem dessa noite é o resgate
da consciência da nossa missão. Percebemos que nos nossos dias existe uma identidade muito equivocada acerca do que é igreja. Existem pessoas que têm uma noção, uma ideia equivocada, errada do que é realmente a igreja. Para muitos evangélicos dos nossos dias, igreja, preste bem atenção, é uma organização reunida em um prédio, que abriga um conjunto de programas, de eventos, de encontros, que ocupam um número pequeno de membros, enquanto a maior parte da igreja se torna consumidora, em assistir e avaliar os mesmos programas, os mesmos eventos. A cada apresentação, o público deseja algo novo e com mais qualidade. Essa tem sido a ideia errônea e equivocada que muitas pessoas têm de igreja. Igreja é um prédio onde pessoas se reúnem, geralmente aos domingos, e eu vou à igreja ao domingo, e eu vou na igreja para ouvir bons louvores, para ser impactado por boas músicas, para ser inspirado por boa reflexão, mas eu ouço e saio da igreja como se nada tivesse acontecido. Eu vou para consumir o louvor, eu vou para consumir a pregação, eu vou para consumir o que aquele prédio, aquela organização tem me oferecer, mas eu não entendo que eu faço parte dessa igreja e que eu devo me engajar como discípulo de Cristo em servir a essa comunidade. Eu vou apenas para consumir. Quais são as características dessa igreja dos nossos dias, meus irmãos, que tem se espalhado no território brasileiro? Primeiro, centralidade da vida da igreja no templo e no domingo. As pessoas entendem que o centro da minha vida espiritual está dentro de um prédio, e geralmente é apenas um dia na semana, o domingo. Então eu exerço a minha espiritualidade apenas quando eu venho para esse lugar, eu sou discípulo de Cristo apenas quando eu estou dentro deste lugar, e aos domingos. Essa é a noção equivocada que muitos têm. Segundo, produção de programas como principal tarefa da liderança. Então as igrejas, crentes, irmãos, irmãs, que pensam a igreja de maneira equivocada, eles entendem que a igreja existe para fazer programas, para fazer eventos, e cada programa tem que ser melhor do que o outro. E cada programa tem que ser surpreendente mais do que o outro, porque a gente não tolera a mesmice. Terceiro lugar, membros com pouco envolvimento. Perceba se você não consegue enxergar que em muitas das nossas igrejas, apenas poucas pessoas se envolvem. Apenas poucas pessoas têm a ideia de que ela tem um chamado. A igreja desenvolve pelo trabalho de poucas pessoas, porque a maioria das pessoas entende que elas não são servas, que elas não são discípulas de Cristo, que elas não estão para ser servas uns dos outros, elas estão ali para serem consumidoras. Então a igreja é o exercício de poucos membros que estão envolvidos. Quarto lugar, o exercício dos dons é exclusivo para quem ocupa cargos. Então, se eu não ocupo nenhum cargo na igreja, eu não tenho nenhum tipo de responsabilidade para exercer meu dom. Eu entro na igreja, eu saio da igreja, eu não tenho um cargo, eu não sirvo. Essa é a ideia equivocada que muitas pessoas têm sobre igreja. E quinto, para essas igrejas, evangelização é uma ação apenas de convidar pessoas para o culto. Eu estou evangelizando. Como é que você evangeliza? Eu convido o meu vizinho para ir para o culto. Eu convido o meu colega de trabalho para ir para o culto. Para esse tipo de igreja, a evangelização é convidar pessoas para ir para o culto. Não significa você sentar como os apóstolos sentaram, como os discípulos de Cristo sentaram, para ensinar a palavra, para orar com essa pessoa, para dialogar com a palavra com essa pessoa, para você investir tempo em diálogo do evangelho com essa pessoa. Não, evangelismo é simplesmente convidar as pessoas para ir para o culto, não.
Mas esse é o tipo de igreja que está se espalhando no nosso território brasileiro. É esse tipo de igreja que está se espalhando na nossa cidade. A grande pergunta é esse tipo de igreja que Atos dos Apóstolos nos ensina? É esse tipo de igreja que nós encontramos em Atos? Se nós queremos ser uma igreja centrada na vontade de Deus, nós precisamos dar 2 passos atrás, nos humilharmos diante do Espírito Santo de Deus e ouvirmos as Escrituras. E nessa noite eu quero abrir as Escrituras com vocês, aqui nesse texto de Atos capítulo 1, verso 11. E se tem um tema central aqui, é que uma igreja centrada na vontade de Deus, ela possui uma consciência da sua missão na história. Um homem e uma mulher que se diz discípulo de Cristo e que deseja ter a sua vida centrada na vontade de Deus, deve possuir uma consciência da sua missão na história, do seu porquê na história, do seu propósito na história. Todos nós temos um propósito, a igreja tem um propósito, uma missão. A grande pergunta é: qual é o propósito e a nossa missão? Será que nós não estamos, como o mundo, sendo tomados por outros propósitos, por outras missões, por outros objetivos, e temos nos afastado das Escrituras? Atos capítulo 1, versos 1 a 11, vai nos desafiar nessa noite a percebermos que a igreja, os discípulos de Cristo, eles têm uma missão, e nós precisamos não apenas ter consciência disso, mas precisamos ter coragem para nos engajar no dia a dia com essa missão. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, continuasse com a sua Bíblia aberta, porque antes de nós analisarmos o verso 8, que é o verso chave dessa passagem, quando o texto aqui se abre para nós, o texto fala que Jesus está compartilhando dos seus últimos momentos com seus discípulos. Jesus já havia morrido, Jesus já havia ressuscitado, e o texto sagrado diz que ele passa, depois de ressurreto, 40 dias conversando com seus discípulos. São 40 dias em diálogo, ensinando os seus discípulos. Ensinando o que, pastor? Basicamente 2 coisas. O texto diz, verso 4 e verso 5, ensinando sobre o reino de Deus e ensinando sobre a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo que marca essa nova vida de um homem, de uma mulher, da igreja de Cristo. 40 dias, e Jesus está falando do reino de Deus, Jesus está falando do Espírito Santo. No entanto, mesmo Jesus passando 40 dias ensinando os seus discípulos acerca do reino de Deus e acerca do Espírito Santo, os discípulos demonstram, diante do ensino de Jesus, 2 posturas equivocadas, e que a gente consegue identificar nos nossos dias também. 2 posturas disfuncionais que os discípulos demonstram. O verso 6, verso 9 e o verso 10. Leia comigo, por gentileza, o verso 6. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Grave esse versículo, verso 9 e verso 10. Tendo dito isto, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. O verso 10, a parte A: e eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subiu. Esses 3 versículos demonstram 2 posturas equivocadas dos discípulos, que eu chamei a primeira de especulação teológica, ou especulação bíblica, e a segunda de entretenimento espiritual. Diante do ensino de Jesus, do que é ser igreja e do porquê da igreja, os discípulos de Cristo, que ouviram do próprio Cristo, revelam 2 posturas disfuncionais. Primeira, especulação bíblica ou teológica, e a segunda, entretenimento espiritual. Eu queria pensar com vocês a primeira especulação, a especulação teológica ou bíblica, porque no verso de número 3, diz o autor sagrado, que Jesus apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. O verbo falar aqui está no modo contínuo, ou seja, Jesus não falou uma vez só do reino de Deus nesses 40 dias.
Todos os dias, desses 40 dias, Jesus batia na mesma tecla: o reino de Deus, o reino de Deus. O que a igreja tem que buscar? O que a igreja tem que ansiar? O reino de Deus, o governo de Deus, o domínio de Deus sobre a vida de uma pessoa, sobre a vida de uma família, sobre a vida de uma cidade. Qual é o objetivo da igreja? O reino de Deus. E Jesus fala isso constantemente, 40 dias, todos os dias Jesus falava o quê? Qual era o assunto da mensagem de Jesus? O reino de Deus, o reino de Deus. Qual era o objetivo da igreja? O reino de Deus. No entanto, vê comigo o verso 4, o verso 5 ainda. Certa ocasião, e aí é um dia só, certa ocasião, enquanto comiam com eles, deu-lhes esta ordem, foi uma ordem que Jesus deu: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei, pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias, vocês serão batizados com o Espírito Santo. Qual é o segundo assunto da mensagem de Jesus? O Espírito Santo. Se a igreja é chamada para revelar o reino de Deus na história, ela revela pelo poder e na unção do Espírito Santo. Jesus dá uma ordem: não saiam de Jerusalém, fiquem em Jerusalém, porque vocês foram batizados com água, mas vocês ainda serão batizados pelo Espírito Santo de Deus, em poder, para cumprir a missão. Em desses dois temas teológicos, a chegada do reino de Deus e a promessa do Espírito Santo, apontam para o que e para o como da missão da igreja. O que é a missão da igreja? Revelar o reino de Deus na história, revelar o reino de Deus numa família, revelar o reino de Deus num casamento. Como discípulo de Cristo, eu preciso revelar o reino de Deus na minha casa, eu preciso revelar o reino de Deus no meu ambiente profissional, eu preciso revelar o reino de Deus no meu condomínio, eu preciso revelar o reino de Deus na academia que eu frequento, eu preciso revelar o reino de Deus durante o meu trajeto para o trabalho, eu preciso revelar o reino de Deus. Por qual é o propósito da igreja, da organização, na estrutura, no desenvolvimento das atividades? Revelar, desenvolver o reino de Deus. Esse é o que e o como. Jesus fala pelo Espírito Santo. Só que preste atenção comigo, meus irmãos. Depois que Jesus fala o que e o como para os seus discípulos, e eles deveriam estar bem concentrados, bem atentos ao que Jesus está ensinando, sabe qual é a preocupação deles? Com o quando do reino de Deus. Porque o verso 6 diz assim: então os que estavam reunidos lhes perguntaram: Senhor, é neste tempo que vai restaurar o reino de Israel? Jesus está ensinando duas coisas importantíssimas. Sabe como você está ensinando algo importante para uma pessoa, que é de suma importância, que ela entenda, que ela aprenda, e de repente ela surge com uma pergunta que não tem nada a ver? Uma pergunta descabida, uma pergunta de mera especulação. Eles perguntam: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Quando é que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Quando é que o Senhor vai concluir a história? Eles não estão preocupados com o que, e eles não estão preocupados com como, eles estão atrás de mera especulação bíblica. E por causa dessa especulação bíblica, de pessoas que ficam na especulação bíblica, querendo saber o quando, querendo saber os sinais, elas perdem de vista a nossa missão, que é revelar o reino de Deus pelo poder do Espírito Santo. Assim como os apóstolos, também nós, nos nossos dias, temos as nossas especulações. Constantemente as pessoas nos nossos dias, elas ficam tentando achar sinais dos fins dos tempos,
tentando encontrar provas que Jesus está voltando. Hoje é moda cantar Maranata, a hora vem Jesus, Maranata, Jesus está voltando. As pessoas querem identificar sinais que Jesus está voltando, que Jesus está voltando. Esse tem sido o tema de canções, esse tem sido o tema de pregações. Não que a gente não tenha que falar ou ir orar e cantar sobre isso, mas muitas dessas pessoas estão tão focadas no quando, e estão se esquecendo do que e do como, do que nós fomos chamados para fazer e do como nós fomos chamados para fazer. Assim como os apóstolos, nós estamos perdidos em meras especulações. Especulamos quem é o anticristo, especulamos se a igreja vai passar ou não pela grande tribulação, especulamos se Jesus vai voltar ainda neste ano ou no século que vem, especulamos quem é a grande Babilônia, especulamos e deixamos de cumprir a missão de Deus para nós. Às vezes nós enchemos a nossa mente de tanto conhecimento bíblico, gostamos de ler as escrituras, gostamos de estar na escola bíblica dominical, gostamos de devorar livros. Com que objetivo, meus irmãos? Apenas para termos conhecimento, quando na verdade Jesus está nos convidando a nos concentrarmos no que e no como. Olha comigo o verso 7, a resposta que Jesus dá para os discípulos, porque eles perguntam quando é que Jesus vai restaurar o reino na Israel, mas Jesus não responde a pergunta deles. Jesus responde o seguinte: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. E se nós fôssemos perguntar para Jesus: Jesus, se não nos compete saber o tempo, se não nos compete saber o quando, o que nos compete, Jesus, saber? O que compete à igreja apostólica e à igreja batista da graça saber? Verso de número 8, porque o verso de número 8 é continuação do verso 7. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judeia, na Samaria e nos confins da terra. O que nos compete saber, meus irmãos? O que nos compete entranhar no nosso coração, na nossa mente? Saber que nós recebemos o Espírito Santo de Deus, e nós o recebemos para sermos testemunhas de Cristo e do reino de Deus na história. Não vos compete saber o quando, quem será o anticristo, quem é a grande Babilônia, se o que nós estamos presenciando, as guerras, os tsunamis, é sinais da volta de Cristo. Não nos compete saber o quando Jesus vai voltar. O que nos compete é entendermos que nós temos uma missão, e a nossa missão é anunciar o reino de Deus. Agora vá comigo a segunda disfunção. Se a primeira disfunção é especulação bíblica, a segunda disfunção que os apóstolos apresentam é o entretenimento espiritual. Porque tem pessoas que não estão nem preocupadas em saber dessas questões bíblicas, teológicas. Pessoas não estão preocupadas com isso, mas elas estão preocupadas, elas estão buscando o entretenimento espiritual. Vê comigo o verso 9, porque o verso 9, obviamente, é logo na sequência do verso 8. Perceba, o verso 8 é o centro dessa passagem. E logo no verso 9 acontece o seguinte: tendo dito isso, ou seja, tendo dito o verso 8, tendo dito isso, foi elevada às alturas, a última palavra que Jesus disse, a última frase de Jesus, está no verso 8. Tendo dito isso, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam. Eles quem? Os apóstolos. E uma nuvem o encobriu da vista deles. Perceba comigo, o verso 9 está dizendo que uma nuvem encobriu Jesus. Então eles não estavam mais vendo Jesus, porque uma nuvem os encobriu da vista deles. Veja o verso 10. E eles, mesmo tendo Jesus sendo coberto por uma nuvem, eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente, surgiram diante dele dois homens, vestidos de branco,
que lhes disseram, verso 11, Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi levado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Meus irmãos, veja comigo que o verso 9 e o verso 10 diz que Jesus sobe, uma nuvem o encobre, não dá mais para os discípulos verem Jesus, porque se pelo menos eles estivessem vendo Jesus, ok, está se despedindo do mestre, está despedindo do Senhor, mas uma nuvem os encobriu, não dá mais para ver Jesus, mas mesmo assim, eles, o texto diz no verso 10, eles continuam com os olhos fixos, nesse grande evento espiritual. O texto diz que eles ficaram com os olhos fixos, e esse verbo, ficar com os olhos fixos, ele é interessante porque ele aparece 14 vezes em todo o Novo Testamento, mas só aqui em Atos ele aparece 10 vezes, e se você puder fazer um estudo em Atos dos Apóstolos, você vai perceber, que Lucas está descrevendo dois grupos, um grupo de pessoas que estão com os olhos fixos naquilo que é supérfluo, naquilo que é mero entretenimento, naquilo que tira o foco da missão, naquilo que desvia a igreja da missão, e o outro grupo está com os olhos fixos no que Jesus nos chamou para ser e fazer na história. Enquanto um grupo está com os olhos fixos no mero entretenimento, na mera superficialidade, um outro grupo está altamente comprometido com a missão. Lucas faz essa divisão, e ainda nos nossos dias, nós também passamos, e nós também estamos numa cultura do entretenimento, assim como os apóstolos ficaram entretidos, olhando essa aparição espiritual, com seus olhos fixos, deixando de cumprir, ou deixando de ir fazer o que Jesus mandou eles fazerem, assim também nós corremos esse risco, meus irmãos, porque nós vivemos numa cultura do entretenimento, nós somos a geração das plataformas streaming, nós somos a geração do Netflix, do YouTube e de tantas outras plataformas. Nós somos a geração do entretenimento, e nós consumimos entretenimento todos os dias, em todo momento, e consciente ou inconscientemente, a nossa mente vai sendo moldada a achar que todo o ambiente que eu estiver tem que me entreter de alguma forma. Os meus olhos, aquilo que me entretém, naquilo que me traz um entretenimento, um bom-estar. Mais agradável. Ele não vai na igreja para se colocar como um discípulo que adora, que serve e que se debruça na palavra. Ele vai para ser entretido. Ele vai para consumir uma boa louvor, ele vai para consumir boas músicas, ele vai para consumir excelentes reflexões, ele vai para consumir um ambiente agradável, confortável. Nós estamos nessa geração do entretenimento, e pior para os nossos dias, muitos líderes e igrejas, sabendo desse espírito de consumo e entretenimento espiritual, têm transformado os seus cultos em shows. Muitas igrejas têm se adequado e se transvestido nessa cultura do consumismo, e você vai ver luzes, paredes pintadas para entreter o público. Os ministros de louvor de muitas dessas igrejas são mais parecidos com animadores de plateia do que com adoradores verdadeiros.
Os pregadores são mais parecidos com apresentadores do que como ministros do Evangelho. São cômicos, são piadistas, são pessoas que pregam o bom humor e têm se esquecido de anunciar o Evangelho. Nós estamos inseridos nessa cultura do entretenimento, e com isso o nosso contexto evangélico tem visto surgir muitas igrejas. Se você sair por Jequié, você vai ver muitas igrejas que têm se fixado os seus olhos em programações, fixado os seus olhos em eventos, fixado os seus olhos em congressos, fixado os seus olhos em encontros, em conferências, em construções, em templos suntuosos, e nós temos esquecido de cumprir a missão de Deus, porque nossos olhos estão fixados no entretenimento espiritual. Nós estamos inseridos dentro de uma igreja, dentro de uma comunidade, para que o nosso dia seja melhor, para que a gente se sinta bem. Eu não estou ali para servir, eu não estou ali como discípulo de Cristo, que a característica de um discípulo é morrer para si mesmo, para seguir a Jesus. Eu estou ali para consumir. Agora presta atenção comigo que o verso 10, como é que Deus resolve essa cultura do entretenimento? O verso 10 diz: de repente surgiram diante dele dois homens vestidos de branco, que disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Por que vocês estão com os olhos fixos naquilo que vocês não devem olhar? Por que vocês estão prestando atenção e se concentrando naquilo que vocês não devem se concentrar? Esse mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como vocês viram subir. Jesus vai voltar, Jesus vai concluir o seu reino, Ele vai voltar, Ele vai terminar aquilo que começou, mas antes dEle terminar aquilo que Ele começou, tem uma missão para você, tem um propósito para você, tem um chamado para você, tem um chamado para essa igreja, tem uma responsabilidade em nossas mãos, que é anunciar o reino de Cristo Jesus, meus irmãos. E eu preciso ter a leitura, eu preciso ter a maturidade correta, para não me deixar envolver por essa cultura do entretenimento, porque se tem uma arma que o diabo tem usado nos nossos dias, é entreter crente, é nos tirar o foco, nos tirar do foco da oração. Nós somos pigmeus nas orações, nós somos fracos, semi-analfabetos na leitura bíblica, porque o diabo tem nos entretido com tantas e tantas coisas, e os nossos olhos estão fixos em tantas coisas que Deus nunca nos chamou para fazer, mas a gente está fazendo, porque consciente ou inconscientemente, nós estamos envolvidos nessa cultura. E os anjos são usados aqui por Deus para dizer: olha, por que vocês estão fixando seus olhos em mero entretenimento espiritual? Uma coisa vocês bastam saber: Jesus vai voltar. E enquanto Jesus não volta, vocês têm uma missão. E que missão é essa? E aí já estou caminhando para o final. Os discípulos são desafiados a nutrirem uma clara consciência e um firme engajamento com a missão de Deus na história. Essa é a nossa missão. Os discípulos são desafiados a nutrirem uma clara consciência e um firme engajamento, porque não basta você apenas saber, não basta a Igreja Batista da Graça apenas saber, frequentar congressos de igreja multiplique, não basta apenas ter informação, se a gente não tiver um firme engajamento. Como é que eu posso me engajar na minha agenda, no meu dia a dia, na minha semana, em revelar o reino de Deus, através da minha vida, e através da minha igreja, eu ajudar a minha igreja a revelar o reino de Deus? Veja comigo o verso de número 8, porque o verso de número 8, Jesus desafia a igreja apostólica e nós a ter uma clara consciência, engajando-se na missão de Deus na história. O texto é claro, irmãos, talvez um dos textos mais conhecidos nossos: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas.
em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Eu não tenho tempo para explicar essa questão da Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Tem muitas pessoas que interpretam isso, começa na minha casa. Não, o texto está dizendo aqui claramente que é algo gradual. Só isso. É algo que começa de um micro espaço e vai se expandindo como ondas espirituais. Só isso. Mas eu quero chamar sua atenção para 2 detalhes nesse versículo. Em primeiro lugar, Jesus espera que a igreja, que eu e você, tenhamos consciência de que a missão é feita no poder do Espírito Santo. A missão da igreja é feita não no nosso poder, não na sabedoria do pastor, não quanto o pastor estudou ou estuda, não nos seus diplomas, não no nosso conhecimento, não na nossa capacidade argumentativa, não no nosso intelecto, não na nossa eloquência. A missão não é feita por nosso intermédio, por nossa capacidade, por nossas habilidades. A missão é feita, realizada pelo poder do Espírito Santo. O texto é claro, o texto diz: mas receberão poder. Esse poder não vem da terra, esse poder vem dos céus. Esse poder não vem dos homens, esse poder vem do próprio Deus. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre você. Você tem o Espírito Santo, meu irmão? Você tem o Espírito Santo, minha irmã? Então você precisa se revestir do poder do Espírito Santo. Talvez você diga: pastor, mas eu não sei falar. Pastor, mas eu sou tão incapaz. Pastor, mas eu sou tão tímida. Deus não nos deu espírito de timidez. Busque se revestir do Espírito Santo do Senhor, do poder do Senhor, e vá confiando no poder do Espírito Santo de Deus. Certa feita, o pastor inglês do século XIX, Charles Spurgeon, ele diz o seguinte: é mais fácil um leão se tornar vegetariano do que uma pessoa se converter sem o poder do Espírito Santo. Sem o poder do Espírito Santo não dá. A gente vai falar mais sobre isso no domingo que vem. Mas isso demanda a gente uma igreja que ora. Não tem como a gente se revestir de poder, não tem como a gente entrar nessa batalha, nessa labuta espiritual com cara limpa, desarmado, se a gente não ora, se a gente não jejua, se a gente não se debruça na palavra. A gente vai pregar o quê? Do vazio da nossa mente, do vazio do nosso coração. Qual é a palavra que a gente vai anunciar? Qual é a palavra que a gente vai pregar? Qual é a palavra que a gente vai testemunhar? Com que poder? Confiando na nossa inteligência, confiando no nosso intelecto, com que revestimento? Se você ler Efésios capítulo 6, a partir do verso 10, Paulo descreve as armaduras de Deus, e no final ele diz: ore em todo o tempo, com toda perseverança. Não dá para ser uma igreja de poder sem oração. Agora ore para as nossas reuniões de oração. Quantas pessoas priorizam a oração? Olhe para a sua agenda. Quanto de tempo nós dedicamos em oração, meus irmãos? Com que poder nós vamos pregar? Com que poder nós vamos testemunhar? Se nós somos pigmeus, pequenos, frágeis na oração. Nós precisamos do poder do Espírito Santo. Em segundo lugar, Jesus espera que a igreja tenha consciência de que a missão deve estar no centro da sua vida. E talvez isso seja algo muito difícil de se pedir hoje nos nossos dias, porque nós temos tantos compromissos, e quando a gente olha para a nossa agenda, dificilmente a gente consegue identificar que a missão, a minha vocação, o meu chamado está no centro de tudo o que acontece na minha vida. Às vezes está lá no cantinho, é um acessório, é um apêndice. Se der tempo eu faço, se der tempo eu vou, se eu tiver tempo eu me engajo. O texto diz
e serão minhas testemunhas. Por que eu falo que isso é o centro, está no centro das nossas vidas? Porque a palavra testemunha aqui, usada por Jesus, é a palavra martos, da onde vem a nossa palavra Marte, que é uma pessoa que está disposta a morrer, a perder a sua vida, mas não abrir mão das suas convicções e da sua missão. Aqueles, o mártir, a testemunha é aqueles que por seu exemplo e vida provaram a veracidade de sua fé em Cristo por sofrer morte violenta. Os mártires. E quarta-feira nós ouvimos aqui a pregação do pastor Carlos Orlando, sobre o primeiro mártir da igreja, Estevão. O mártir é aquele que está disposto a colocar a missão no centro. Pode roubar a minha vida, pode acabar com a minha vida, pode me matar, pode tirar a minha vida, mas eu não abro mão das minhas convicções e do meu chamado. E o texto está dizendo que aqueles que seguem Jesus, que aqueles que são chamados por Jesus, eles são testemunhas. E quando eu fiz um estudo no livro de Atos, eu pude perceber que ao longo de todo o livro de Atos, desde o capítulo 1 até o capítulo 26, no final de Atos, constantemente os discípulos de Cristo se identificam como testemunhas. Quem é você? Eu sou uma testemunha. Quem é você? Eu sou uma testemunha. E não dá para ser testemunha, meus irmãos, daquilo que a gente não sabe, daquilo que a gente não viu, daquilo que a gente não experimenta. Só consegue ser testemunha quando as nossas vidas realmente estão centradas na vontade de Deus. Quando a gente experimenta a presença desse Deus. Quem são os discípulos de Cristo em Atos? Quem é a igreja de Cristo em Atos? São testemunhas de Cristo, por onde vão, pessoas dispostas a morrerem e a se sacrificarem por essa missão, pessoas que colocaram a missão de Deus na história, no centro de suas vidas. Talvez você não conheça um missionário chamado David Brainerd. David Brainerd foi um missionário americano que viveu no século XVIII. Ele era da igreja congregacional. Para quem não sabe, a igreja congregacional é mãe das igrejas batistas. Nós viemos das igrejas congregacionais durante o período da Reforma Protestante. E David Brainerd era um membro da igreja congregacional. Sua vida nunca foi fácil. Com apenas 9 anos ele perdeu o pai, e que com 14 anos ele perdeu a mãe. Esses episódios fizeram com que os valores de Brainerd, os valores espirituais que havia recebido dos seus pais, gradativamente se esfriassem, gerando uma crise espiritual nele. Aos 20 anos de idade, ele se ingressou na universidade, uma universidade construída pelos puritanos, para formar pastores, para formar ministros lá na Inglaterra, ou melhor, nos Estados Unidos. E ele com 20 anos ingressou nessa universidade, porque ele queria ser um ministro, ele queria ser um pastor, ele queria ser um pregador da palavra. Como estudante para o ministério, foi fortemente impactado pelo primeiro grande avivamento nos Estados Unidos, no século XVIII, e ele escrevendo no seu diário, o diário de David Brainerd, ainda disponível na internet, ele diz o seguinte: fui tomado repentinamente pelo horror da minha miséria. Estudante, ele diz: ofereci-me alegremente para passar os maiores sofrimentos pela causa de Cristo, mesmo que fosse para ser desterrado entre os pagãos, desde que pudesse ganhar suas almas. Retirei-me cedo de manhã, ele escreve, para a floresta, e foi-me concedido fervor em rogar pelo avanço do reino de Cristo no mundo. Gente que tem um encontro com Cristo, tem sede de propagar o reino de Deus.
Passei o dia inteiro em jejum e oração, ele escreve, implorando que Deus me preparasse para o ministério, me concedesse auxílio divino e direção, e me enviasse para a seara no dia designado por ele. Senti a minha alma grandemente extenuada. Gente que ora cansa espiritualmente. Orar é trabalho espiritual, irmãos. E ele está dizendo que a sua alma está extenuada, está cansada pela condição do mundo. Esforçava-me para arrebatar multidões de almas. Essa foi a oração enquanto ele estudava na universidade. Logo após sua formatura, dirigiu-se à evangelização à tribo de índios chamada de Peles Vermelha. Para quem não conhece, a tribo de índios Pele Vermelha é a mais violenta naquele período nos Estados Unidos. Ele diz: eu quero ir para lá. Não importa se eles são violentos, eu quero ir para lá. Inicialmente, os índios seguiram o missionário para matá-lo. Eles perceberam o Brian na floresta e seguiram para matá-lo. Mas depois que o viram orando, decidiram recebê-lo em suas mãos, em sua tribo. Era o início do grande agir de Deus no meio desse povo, para libertá-lo das trevas e do pecado. A tribo de índio Pele Vermelha foi grandemente impactada, e uma igreja foi instalada lá por meio da obra desse homem, desse missionário, com apenas 25 anos. Em seu diário ele escreveu sobre esse período, e ele diz o seguinte: eis-me aqui, Senhor, envia-me até os confins da terra, envia-me aos selvagens no ermo, envia-me para longe de tudo que se chama conforto da terra, envia-me mesmo para a morte, se for do teu serviço, se for no teu serviço, e para promover o teu reino, envia-me. Eu não sei quantos de nós temos coragem de fazer uma oração dessa nos nossos dias, mas ele fez, e já debilitado, no leito de morte, aos 29 anos, tinha uma saúde bem frágil. No leito de morte, as suas últimas palavras foi o seguinte: anelo ser uma chama de fogo, constantemente ardendo no serviço divino, até o último momento, o momento de falecer. Irmãos, a biografia desse homem, toda vez que eu leio, eu fico constrangido. Porque às vezes a gente acha que está fazendo alguma coisa para Deus, a gente acha que está servindo a alguma coisa para Deus, e na verdade a gente está dando e a gente está oferecendo para Deus a migalha dos nossos tempos e dos nossos dias. E eu acredito que essa precisa ser a nossa oração, a sua oração, a minha oração. Que oração, pastor? Anelar por ser uma chama de fogo, constantemente ardendo no serviço divino. Nós precisamos orar para sermos uma chama de fogo, constantemente ardendo no serviço a Deus, no serviço a Cristo, na escola onde a gente estuda, na faculdade onde a gente estuda, no trabalho onde a gente ganha o pão, nas ruas, na nossa casa, na nossa praça, na nossa cidade. Nós precisamos ser uma chama de fogo, meus irmãos, no poder do Espírito Santo, iluminando o mundo, até o último momento. O momento da nossa morte, o momento que Cristo voltar. Esse é o nosso chamado, e nós precisamos resgatar essa consciência. Eu quero que você saia daqui nesta noite com uma decisão. Saia daqui nessa noite e vá orar ao Senhor: Deus, me ajude a entender-me como eu posso estar engajado na missão do Senhor aqui na história. Me dê consciência do que o Senhor me chamou para fazer, e eu quero me colocar nas tuas mãos como uma tocha de fogo, ainda que doa, ainda que me machuque, ainda que eu seja colocado numa tribo de índio Pele Vermelha, ainda que eu seja levado ao desconforto, ainda que eu seja criticado, ainda que eu seja injuriado, ainda que eu morra, eu quero estar nas tuas mãos. Vamos orar, meus irmãos? Vamos pedir ao Senhor que nos ajude, porque é isso que o Jesus nos chamou para ser. Essa é a consciência da missão. Sereis minhas testemunhas.
Espírito Santo do Senhor, Espírito Santo de Deus, nós queremos nos colocar nas Tuas mãos nessa noite, a noite de Santa Ceia, onde nós anunciamos a morte do Teu Filho Jesus Cristo, e essa é a melhor notícia que o mundo pode ouvir. Mas como eles ouvirão, Senhor, se nós nos omitirmos? Como, Senhor, o mundo ouvirá se nós estivermos envolvidos com tantos entretenimentos, com tantas programações, com tanto ativismo, atividades, das quais o Senhor não nos chamou para fazer, mas fazemos porque nós gostamos, fazemos porque nos entretém, fazemos porque massageia a nossa alma. Deus nos perdoa, e eu te peço isso não somente pela Igreja Batista da Graça, mas pela tua igreja espalhada por esse território nacional. Deus, levanta líderes comprometidos com o Evangelho e com propagar o Evangelho de Cristo ao mundo. Levanta líderes de oração, levanta líderes, Senhor, usados pelo Senhor, homens comprometidos, mulheres comprometidas em propagar não o seu nome, não a placa da sua igreja, não o seu perfil nas redes sociais, mas comprometidos em anunciar o nome santo, bendito e glorioso de Cristo Jesus. Levanta líderes nessa geração, levanta homens e mulheres, talvez leigos, talvez se sintam incapazes. Ó Deus, em nome de Jesus, quebrando o nosso coração, nos ajude a organizar a nossa agenda, tão cheia de atividades, tão cheia de compromissos. Ó Deus, as tarefas têm sugado, têm drenado as nossas forças, e nós vivemos correndo atrás de tantas coisas, com os nossos olhos fixos naquilo que o Senhor não nos chamou para olhar e se atentar. Nós perdemos tanto tempo, nós jogamos o nosso tempo no balde do lixo. Quanto tempo desperdiçado para nada. E as pessoas estão lá fora, as pessoas estão gemendo, casamentos estão sendo desfeitos, filhos estão perdendo as suas vidas para os traficantes, para as drogas, para os abusadores. Meu Senhor da glória, quem é que vai pegar esse evangelho? São as ONGs? São as repartições? Não, essa responsabilidade é nossa, essa responsabilidade é da igreja. Nós temos uma missão que é testemunhar da graça e do reino de Deus. Levanta essa igreja, Senhor, levanta a minha vida com poder, levanta os pastores aqui com poder, com autoridade, para expulsar demônios, para confrontar os espíritos das trevas, para pregar o Evangelho. Levanta aqui nessa geração, nessa igreja, homens, mulheres, jovens, crianças, adolescentes, comprometidos em viver uma vida para Cristo, para a glória de Cristo, para o louvor de Cristo. Nós não estamos te pedindo, Deus, sucesso. Eu não estou te pedindo dinheiro, não estou te pedindo conforto. Eu estou te pedindo que o Senhor nos dê poder para cumprir o que o Senhor nos chamou para fazer. Em nome de Jesus. Amém. Queria convocar, o Ministério Louvor está aqui, nosso irmão Valdo, todo o Ministério Louvor, os pastores, os diáconos. Nós vamos estar celebrando a Santa Ceia do Senhor nesse momento. Você que vai participar da ceia, se coloque de pé. Vamos participar desse momento tão especial. tudo que
meu Senhor. Humilhado foi. Morreu por mim. Pensou em mim. Ele me amou. Por amor. Por amor. Sua vida entregou. Meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim. Morreu por mim, pensou em mim, me amou como a flor machucada no jardim. Morreu por mim, pensou em mim, Amém, meus irmãos. Nós vamos orar pelo pão. Vou pedir à irmã para orar. Oremos. Deus amado, Deus querido e eterno Pai,
Toda a honra, toda a glória é dada a Ti, Senhor. Meu Deus, meu Pai, graças e louvores, Senhor, te damos, Senhor. Por esse pão, Senhor, que simboliza a Tua carne, Senhor. Que o Senhor venha nos purificar, nos fortalecer, Senhor. Que a gente venha, Senhor, ser